Oi, leitores do meu coração, olha eu aqui de volta com vocês. Hoje é domingo, hoje é dia de Sarah J. Maas, hoje é dia de Casa de Chama e Sombra. E vocês viram que eu dei continuidade à leitura de alguns livros que eu tinha parado. Então hoje eu tô com 4 livros lendo para vocês e eu tô muito feliz, tô tentando arrumar tempo. Porque tô na faculdade, tô trabalhando em casa, tô lendo aqui para vocês, tô dividindo meu tempo com estudo, que é muito importante. Mas estou enrolando. Queria muito agradecer a vocês. A gente está chegando perto dos 200 inscritos. E isso está me deixando muito feliz, gente. Muito, muito obrigada. Obrigada. Eu sou grata a vocês por vocês estarem aqui. Então, sem mais delongas, vamos à leitura. Sarah J. Maas, Casa de Chama e Sombra, capítulo 10. Tyrion sabia que aquilo não acabaria bem. Não com Flynn e Deck apontando as suas armas para a costa. As garras de Mark reluzindo, prontas para ferir. Não com o rosto agachado, os dentes à mostra, curvando na frente de Sigrid. A herdeira Fendi olhou para todos eles, avaliando-os de maneira predatória, compreendendo a ameaça, mas sem saber do que se tratava. Que bela merda! Sobrara para ele ser a voz da razão. Então Tyrion fez o que fazia de melhor. Estampou o sorriso da pessoa que um dia fora e caminhou até Tristan Flynn. Apoiou os 2 dedos com as garras à mostra no cano da arma do Lorde Férico. Calma aí, apaziguou Tyrion. Estamos em território neutro. Nem mesmo Lídia seria estúpido bastante para fazer mal a algum de vocês aqui. Ele piscou para a Corsa, apesar de por dentro estar tremendo. Você seria? O rosto da Corsa não demonstrou emoção alguma, mas ele abaixou o queixo. Sigrid deu um passo para a frente. Quem é você? Os olhos dourados da Corsa foram até a loba. Suas narinas inflaram discretamente. Acho, murmurou para si mesmo, que a pergunta certa é quem é você? Não é da sua conta, cortou Ethan. A Corsa olhou para ele, demonstrando que, apesar de ter suas suspeitas, aquilo não era prioridade para ela. Ainda, ela apenas disse para a herdeira Fendi. Um pouco de privacidade, por favor. Roston rosnou. O que quer que você tenha a dizer, pode dizer na frente dela. Declan, disse baixinho. Roston, talvez ela possa ficar com Dragor por alguns instantes? Então olhou indignado para Declan, mas depois pareceu ceder. Se falaria de Iran, se a única maneira de fazer a Corsa falar seria com Sigrid de longe, Tyrion entrou na conversa. Ari trancou a porta dela, e tenho certeza de que isso significa que ela quer ficar sozinha. Ele apontou para a porta ao lado do quarto de Ari. Mas pode ir para o meu quarto. Sigrid riu zombeteira. Eu não sou um filhotinho que vocês podem mandar. Por favor, implorou Declan com um gesto imponente. Mark colocou de novo uma mão gentil no ombro dele. Houve um momento então em que Ethan e Sigrid se entreolharam. Tyrion poderia jurar que houve algum tipo de luta de vontades entre eles. Sigrid se irritou e depois cuspiu. Tá bom. E seguiu em direção ao quarto de Tyrion. As duendes voaram atrás dela, mas Lídia as deteve. Vocês 3, esperem. Sassa, Malana e Hit se viraram, com os olhos arregalados para a Corsa. Lídia não voltou a falar até que Sigrid bateu à porta do quarto de Tyrion, talvez um pouco petulante demais. Tyrion não deixou de notar o suspiro de Ethan. Lídia olhou para o relógio como se calculasse quanto tempo ainda faltava para a Rainha Vibra retornar, então disse para Flynn e Deck. Eu fui procurar vocês, mas não tinha ninguém na sua casa. Seu tom demonstrava além de desdenho bastante para deixar nítido que pensava que a casa deles, na Rua do Arqueiro, mas eu sabia que Ketos tinha desertado e tinha vindo para o mercado da carne em busca de refúgio. Então, imaginei que vocês também estariam se escondendo aqui. Imaginou? Exigiu Declan. Ou alguém nos dedurou. Não fique se achando, retrucou a Corsa, cruzando os braços. Vocês são extremamente previsíveis. Bom, você está errada pra caralho, respondeu Flynn, ainda sem abaixar a arma. Não viemos aqui para nos esconder. Declan tossiu como se dissesse, é a mentira que você escolheu para contar? Mark escondeu um sorriso. Pouco me importa o que vocês estão aqui, retrucou a Corsa. Não temos muito tempo, a vida de Ran depende de vocês me ouvirem. O que você fez com Ran, porra? Cortou Flynn. Tyrion poderia ter jurado que algo parecido com dor insurgiu no rosto da Corsa. Ran está viva assim como Atalay e Argus. Bryce? Eu não sei dela. Ela... A Corsa balançou a cabeça, mas Declan perguntou. Baxen se envolveu? O cão do inferno? Antes que Lídia pudesse responder, Flynn exigiu saber. Por que você veio aqui? A voz dele falhou.
Para nos prender e esfregar o fracasso na nossa cara? A Corsa se virou para o Lorde Férico e sim, aquilo que brilhou em seu rosto era dor. Eu tô aqui para ajudar vocês a resgatarem Ran. Até mesmo Tarion hesitou. Isso é uma armadilha? Disse Declan. Não é armadilha. A Corsa os analisou desolada. Atalar, Baxian e Ran foram aprisionados nos calabouços abaixo do Palácio dos Asteri. O Martelo e o Falcão torturam eles todos os dias. O músculo se tensionou na mandíbula fina dela. Seus amigos não contaram nada, mas não sei por quanto tempo os Asteri vão se divertir com o sofrimento deles. Desculpa, rebateu Declan, mas você é a principal interrogadora deles? A Corsa virou o rosto anormalmente perfeito em direção ao guerreiro férico. O mundo me conhece dessa forma, sim. Não tenho tempo para explicar tudo, mas preciso da sua ajuda. Declan Emmett. Sou uma das poucas pessoas em Midgard que pode entrar naquele calabouço sem ser questionada. Eu sou a única que pode deixá-lo sair, mas preciso que você ajude a hackear as câmeras do palácio. Eu sei que você já fez isso antes. Sim? Murmurou Deck. Mas, mesmo com as câmeras hackeadas, nossos últimos planos não acabaram muito bem. Pergunte ao Comarc como nossa última grande aventura acabou. As palavras atingiram Tarion como pedras. A lembrança do príncipe férico se sacrificando veio com tudo em sua mente. Em um instante, Comarc estava morto. Só falhou porque Rigelo sabia que eles viriam, disse a Corsa. Quase com delicadeza, Celestina os dedurou. O choque percorreu a sala, mas Mark murmurou para Declan. Eu já te disse, arcanjos são nojentos. Flynn ergueu a mão. É só comigo ou mais alguém sente que está viajando depois de fumar alguma coisa estragada? Tarion esfregou o rosto. Acho que somos dois. Flynn riu, mas Tarion se controlou, limpando a garganta antes de continuar a dizer para a Corsa. Me ajuda a entender umas coisas. Você é a maior interrogadora e torturadora de espiões dos Asteri. Você e seus lobos ferais nos atormentam sem parar faz pouco tempo aqui desta cidade. Você, e me perdoe pela franqueza, praticamente um mal encarnado. Mas está pedindo nossa ajuda para libertar nossos amigos e espera que a gente não estranhe. Ela olhou para todos eles com um longo momento e Tarion teve o bom senso de se sentar antes dela dizer calmamente. Eu sou a agente Daybright. Mentira! Vociferou Flynn, apontando a arma para ela de novo. Daybright, que estava no topo dos círculos mais íntimos dos Asteri? Daybright, que sabia os planos dos Asteri, até mesmo de agirem? Daybright, o elo mais vital da cadeia de informação dos rebeldes? Ela está com cheiro de Ran, murmurou Ethan. Todos eles piscaram olhando para ele. O lobo fungou de novo. Está bem fraquinho, sinta um cheiro, tá ali. Mas o choque de Tarion, as bochechas da Corsa ficaram levemente coradas. Eu não acredito nisso nem por um segundo. Prestou Flynn. Ela deve ter rolado no sangue dele nos calabouços. Os dentes dela brilharam quando ela rosnava, o primeiro indício de uma rachadura naquele exterior frio. Eu jamais o machucaria. Tudo que fiz recentemente, tudo que estou fazendo agora é para manter o Ran vivo. Vocês sabem o quanto é difícil manter Pollux afastado? Convencê-lo a ir devagar? Vocês fazem ideia de como é isso? Ela gritou a última parte para Flynn, que deu um passo para trás. Lydia respirava com dificuldade, tremendo. Eu preciso tirar ele de lá. Se vocês não vão me ajudar, a morte dele vai ser culpa sua. E eu vou destruir você, Tristan Flynn. Flynn balançou a cabeça devagar, confusão e assombro estampados no rosto. A Corsa se virou para Tarion e ele encarou seu olhar desesperado. Eu me certifiquei de que o cargueiro das profundezas estaria lá para pegar vocês depois que o agente Silverbone se sacrificou, tentando fazer os Asteri afundarem com ele. Informei a comandante Sands que Ran, Talar e Baxian tinham sido capturados e que Bryce estava desaparecida. Fui eu quem manteve Rigelos longe de vocês. Impedi que os Asteri matassem qualquer um que tivesse sido importante para Ran, Bryce ou Atalar. Ou foi você, disse Tarion, que conseguiu as informações com a verdadeira agente Daybright e agora veio aqui armar uma cilada para nós também. Acredite no que você quiser, disse a Corsa, e seus ombros caíram em verdadeira exaustão. Por um instante, Tarion teve pena dela. Mas eu vou libertá-los em 3 dias. E se não tiver a ajuda de vocês, não vai dar certo. Mesmo que acreditemos em você, ponderou Declan. Temos famílias que os Asteri matariam sem pensar 2 vezes, pessoas que amamos. Então usem esses 3 dias para escondê-los. Mas quanto mais pessoas souberem, maior a probabilidade de sermos descobertos. Você não pode estar falando sério, Flynn disse a Declan. Tá acreditando nesse monstro? Declan olhou nos olhos da Corsa e Tarion sabia que ela estava considerando tudo o que viu lá. Faz sentido, Flynn. Tudo que Ran nos contou sobre Daybright faz sentido. Ran sabe o que você é? Flynn questionou. Lydia ignorou, em vez disso olhou para Tarion.
Eu também preciso de você, Ketos. Tyrion deu de ombros com a indiferença que não seria um fato. Infelizmente, eu não posso sair daqui. Encontre uma forma. Preciso que você seja meu aliado e defensor no cargueiro das profundezas depois do resgate. Rostron disse. Ao que parece, a Rainha Víbora é sua traficante. Por que você não pede a ela que liberte Tyrion? Lydia sustentou o olhar dele com autoridade que contradizia sua herança de metamorfa de servo. Por que você não pede, Ethan Rostron? Havia algo na voz dela que Tyrion não conseguiu compreender muito bem. Uma provocação, talvez? Um desafio? O Ran sabe? Insistiu Flynn. Sim, respondeu a Corsa. Ele, Atalá, Bryce sabe. Baxian não. A garganta de Flynn subiu e desceu de novo. Você mentiu para o Ran. Mentimos um para o outro, respondeu ela, com uma emoção brilhando em seus olhos dourados. Nossas identidades não deveriam ser reveladas. Nós dois fomos longe demais. Por que se preocupar em salvá-los? Perguntou Declan. Ran e Hunt não vale nada para Opium, além do fato de serem bons lutadores, e Argus não tem aquela ligação com a Opium. Hunt é valioso para Bryce Killan e para ativar seu poder. Baxian Argus é um guerreiro poderoso e um ótimo espião. Ele é, portanto, valioso para todos nós. E o Ran? Indagou Ethan com as sobrancelhas erguidas. Ran é valioso para mim. Respondeu a Costa sem deixar espaço para dúvidas. Ao alvorecer, daqui a 2 dias, um esquife estará esperando por vocês no porto de Ionia, bem no final do cais do norte. Suba nele e o capitão levará alguns quilômetros mar adentro. Jogue isso na água e espere. A Costa jogou uma pequena pedra branca para Tyrion, e ele já tinha visto uma igual antes, naquele dia no mar perto de Hydra. Eles jogaram uma daquelas na água e o cargueiro das profundezas aparecera. Ela deve ter notado o choque no rosto dele, porque disse: Convoquei o navio naquele dia depois que aconteceu em Hydra. Joguei essa pedra no oceano e o cargueiro das profundezas voltará e levará vocês até Pangera. O silêncio dominou a sala. Lydia olhou de novo para as doentes agachadas no pescoço de Flynn e disse: Tenho perguntas para vocês 3. Para nós? Guinchou Sasha, se escondendo atrás da orelha esquerda de Flynn. Guinchou Sassa, se escondendo atrás da orelha esquerda de Flynn. Sua chama iluminou-a, deixando a pele em um vermelho brilhante. Lydia continuou. Sobre a rainha. Irites? Perguntou Malana, brilhando em um novo tom violeta profundo. Onde? Eu sei onde ela está, anunciou Lydia calmamente, porém, para a surpresa de Tyrion, notou que as mãos dela tremiam. Mas quero saber se vocês valem e sabem dela, do seu temperamento. Onde os Asteri a mantém? Exigiu Sassa, ficando incandescente de raiva. Lydia ergueu o queixo. Responda as minhas perguntas e eu lhe direi. Nós sabemos dela por boatos, disse Hit, retirando a cabeça de trás da orelha direita de Flynn. Ela é nobre e corajosa. Ela é confiável? Perguntou Lydia. Hit se abaixou atrás da orelha de Flynn de novo, mas Sassa retrucou. Ela é nossa rainha. É a honra em forma de duende. Lydia olhou-a friamente. Conheço muitos governantes que não incorporaram nem um pouco essa virtude. Tyrion só conseguia encarar a Corsa, a agente Daybright, aliada deles. O que mais? Inquiriu Lydia. Isso é tudo o que sabemos, disse Malana. Tudo o que ouvimos. Agora nos diga onde ela está. Lydia deu um sorrisinho. Você correria até lá para libertá-la? Não seja condescendente com elas, retrucou Flynn com rara seriedade. As duendes se amontoaram mais perto dele. Para o toque de Tyrion, Lydia inclinou a cabeça. Desculpa. Sua coragem e lealdade são louváveis. Eu gostaria de ter 1000 como vocês à minha disposição. Ao inferno com seus elogios, rebateu Sassa, sua chama brilhando intensamente. Você prometeu? Os Asteri a estão mantendo no palácio deles. Além disso, Sassa gritou, queimando de novo. Então você deveria ter negociado melhor. Tyrion ficou tenso. Essa fêmea podia ser uma aliada, mas porra, ela era muito difícil. No silêncio furioso que se seguiu, a Costa caminhou até a porta. Ela parou antes de abri-la e não se virou quando disse a todos. Eu sei que vocês não confiam em mim, e eu não os culpo. É um sinal de que fiz melhor meu trabalho. Mas ela olhou por cima do ombro e Tyrion a viu engolir em seco. Ran e Atalá estão em perigo. Rigelos está, nesse exato instante, debatendo qual deles deve morrer. Tudo se resume ao impacto que isso terá em Killan. Mas, quando ele se decidir, não poderei fazer nada para impedir. Então Sua voz falhou. Eu imploro. Antes que seja tarde, me ajudem a fazer isso. Encontrem uma maneira de sair dessa situação com a Rainha Víbora. Lançou um olhar para Tyrion e depois um para Declan. Esteja pronto a qualquer momento para hackear as câmeras do Palácio Eterno. E, por fim, olhou para todos eles. E, pelo amor de Luna, estejam num cais daqui a 2 dias.
Com isso, ela foi embora. Por um longo momento, nenhum deles conseguiu falar. Bem, Flynn, disse Declan por fim com a voz rouca. Parece que seu desejo se realizou. Fim do capítulo 10. Capítulo 11. A água corria depressa, ecoando pela caverna e borrifando o rosto de Bryce, as gotas tão frias que pareciam beijos de gelo. Os estranhos entalhes continuavam até ali, mostrando grandes batalhas féricas, relações amorosas e nascimentos de crianças. Exibindo uma rainha mascarada, a coroa na cabeça, com instrumentos em uma das mãos e parada na frente de uma multidão em adoração. Atrás dela, um enorme palácio se erguia no topo da montanha em direção aos céus. Cavalos alados, planando entre nuvens, não havia dúvidas de que era uma iconografia religiosa de seu direito divino de governar. Atrás do palácio, no cume da montanha, um arquipélago exuberante se espalhava à distância, retratado com detalhes e habilidades notáveis. Cenas de uma terra abençoada, uma civilização próspera. Um dos baixos relevos era tão similar ao friso do macho férico forjando a espada no balé da cidade da lua crescente que Bryce quase engasgou. O último entalhe, antes do rio, fora de transição. Rei e rainha férico sentados em seus tronos e uma montanha atrás dele. Diferente daquela em que ficavam no palácio. Com 3 estrelas logo acima. Um reino diferente, então. Um grão-senhor, uma grão-senhora, anciãos, sugerira nesta antes de se aproximar do rio. Não teceram comentários a respeito da parte abaixo dos desenhos? Figuras humanoides se contorciam de dor em meio ao que parecia estalactites e bestas cobertas de escama, como borocas e borracas enormes, ou inimigos do passado que haviam sido conquistados, ou uma indicação do que aconteceria àqueles que não se curvassem aos governantes. O sofrimento se estendia por toda parte, perdurado até mesmo embaixo do arquipélago e do palácio no cume da montanha. Inclusive ali, no paraíso, a morte e o mal existiam. Um tema comum à arte midgardiana também, que costumava vir acompanhada da legenda. Et in Avallen ego. Até em Avallen estou presente. Uma promessa sussurrada pela morte. Outra versão de Memento Mori. Um lembrete de que a morte estava sempre à espreita, até mesmo na abençoada ilha férica de Avallen. Talvez toda a arte anciã, que glorificava a ideia de Memento Mori, tivesse sido levada até Midgard por essas pessoas. Talvez ela tivesse pensado demais nessa merda que naquele instante não tinha importância alguma, sobretudo quando havia um rio intransponível à sua frente. Bryce e Nesta olharam para baixo, para a cascata que corria depressa. As águas escuras, como a noite fluindo para o fundo das cavernas. O cheiro de ferro era forte ali. Provavelmente porque agora estavam mais perto do rio do que antes. Não importava. Só o que interessava era o fato de que o túnel continuava do outro lado e o espaço era grande o bastante para que fosse impossível pular. Agora seria um ótimo momento para o seu amigo com asas nos encontrar, murmurou Bryce. A estrela dela brilhava à frente, fraca, mas ainda apontando para o caminho até a outra margem do rio. Nesta olhou por cima do ombro. Você atravessou para fora da cela. Então as sombras tinham contado tudo para Nesta e para os outros. Não consegue fazer de novo? Fiquei muito cansada depois daquilo. Odiava demonstrar qualquer tipo de fraqueza, mas não vi outra forma de contornar a situação. Ainda estou me recuperando. Com certeza sua magia já deve estar de volta até essas horas. Você até conseguiu usar um pouco contra mim antes de tudo desmoronar. E a estrela no seu peito continuava brilhando. Ainda deve ter um pouco de magia em você. Eu sempre consegui fazer com que ela brilhasse, confessou Bryce. Mesmo muito tempo antes de ter poderes de verdade. Por alguns instantes, Bryce considerou contar a Nesta como compreender a profundidade do seu poder. Como poderia ter ainda mais se alguém a abastecesse. Só para que a guerreira soubesse que ela não era uma incompetente que tratava diante do inimigo. Fosse ele um verme gigante ou não. Mas acabaria revelando mais de suas habilidades do que seria considerado prudente. Você não consegue atravessar? Perguntou Bryce para Nesta. Nunca tentei, admitiu Nesta. Meus poderes são singulares entre os grão-féricos. Grão-féricos? Em comparação a féricos normais? Nesta deu de ombros. Eles usam isso de grão para soarem mais importantes do que de fato são. A boca de Bryce se curvou para cima. Parecem os féricos do meu mundo.
Ela inclinou a cabeça. Mas você é uma granférica? Você fala como se não fosse. Sou nova na nobreza férica, disse Nesta, voltando seu foco para o rio. Nasci humana e fui transformada em granférica contra minha vontade. Ela suspirou. É uma longa história. Mas faz alguns poucos anos que vivo em terras féricas. Muitas coisas ainda são estranhas para mim. Eu sei como se sente, respondeu Bryce. Minha mãe é humana, meu pai é férico, vivi minha vida inteira entre os dois mundos. Nesta assentiu sem prestar muita atenção. Nada disso vai nos ajudar a cruzar o rio. Bryce avaliou a companheira. Se Nesta era humana e se tornou férica, seja lá como isso foi possível, talvez ainda simpatizasse com humanos. Talvez compreendesse como era se sentir impotente e usada em um mundo criado para oprimi-la e matá-la. Ou talvez ela tivesse sido enviada para conquistar a simpatia e confiança de Bryce, trabalhando para alguém que se proclamava um grão senhor. Era possível que tudo o que foi dito nos túneis fosse mentira. E ela tinha poder o bastante para ser chamada para avaliar o chifre nas costas de Bryce. Não era um cordeirinho indefeso. Quer nadar? Perguntou Bryce para a guerreira, ajoelhando-se para enfiar uma das mãos no rio. Ela sibilou ao sentir a água fria como gelo. Ótimo, simplesmente ótimo. Ela franziu a testa para a água escura que corria depressa, iluminada pela sua estrela. Seios brancos e lisos brilhavam com intensidade abaixo da superfície. Muita intensidade. Bryce olhou para sua estrela. Brilhava mais forte ainda. Ela se levantou e secou a mão molhada e fria na coxa de legging. A estrela ficou mais fraca. O que foi? Nesta se aproximou com uma das mãos se erguendo para a espada em suas costas. Bryce se ajoelhou mais uma vez e voltou a colocar a mão no rio frígido. A estrela brilhou mais forte conforme ela mirava a luz na água. Ela se moveu ajoelhada na direção do brilho rio abaixo. Em resposta, a luz estelar se acendeu ainda mais. Quando se virou na direção do túnel à frente, a luz diminuiu. Ela só pode estar de brincadeira, murmurou Bryce voltando a ficar em pé. O que foi? Perguntou Nesta, analisando o rio, a escuridão ao redor. Bryce não respondeu. A estrela havia levado-a até ali. Se ela queria que entrasse no rio... Bryce olhou para Nesta por cima do ombro. Vejo você lá no fundo. E com uma piscadela, Bryce pulou na água estrondosa. O frio tirou o fôlego de Bryce. O rio agitado era iluminado por sua estrela, a água de um azul claro, surpreendentemente na pequena bolha de luz azul. Ela refletia no teto alto da caverna e só o que Bryce podia fazer era manter a cabeça acima das corredeiras para não ser esmagada contra as pedras que se erguiam ao longo do rio. Nesta havia pulado logo depois dela. Quando Bryce fez uma curva um momento antes, ouviu Nesta gritar: "Idiota sem juízo!" antes que o rugido do rio a engolisse e todos os sons mais uma vez. A estrela guiava para algum lugar, alguma coisa. Quando chegaram à outra curva da caverna, Bryce foi arremessada de novo e enquanto se esforçava para manter a cabeça fora da água, sua estrela pareceu estender um raio de luz na escuridão. O raio de luz prateada iluminou uma parte mais serena que a estendia do lado oposto do rio. Uma pausa na corredeira, bem à frente daquela pequena margem e de outra entrada de túnel que surgiu logo depois. Bryce começou a nadar na direção da margem, o corpo protestando pelo esforço de se manter contra a correnteza, com pressa para alcançar aquele trecho de água mais calma antes que sumisse. Braçada após braçada, pernada após pernada, ela mirava a costa estreita. Ela se virou para avisar Nesta que deveria ir em direção à costa, mas viu que a fêmea estava alguns metros atrás, nadando alucinada na direção da margem. Então, Bryce continuou nadando, os braços tensionados, enquanto o rio a puxava impiedosamente para a frente. Se ela e Nesta não chegassem naquela água mais calma em breve, perderiam. A água pareceu abrandar, as braçadas de Bryce se tornaram mais fáceis, o ritmo mais acelerado. E, por fim, chegou à margem. A água parada e leve comparada à fúria atrás dela. Agarrou a costa rochosa, apoiando-se nela. As pedras rasparam umas nas outras ao lado dela e a respiração pesada e úmida de Nesta se fez ouvir. Que? Nesta ofegou. Porra! Foi essa? Bryce inspirou todo aquele ar lindo, maravilhoso, até quando o frio intenso começava a fazê-la tremer até os ossos. A estrela me disse para vir nessa direção, conseguiu dizer. Podia ter avisado antes, resmungou Nesta. Bryce se apoiou nos cotovelos ofegante, inspirando e expirando. Para quê? Você tentaria me fazer mudar de ideia. Por quê? Irritou-se Nesta, puxando a água dos olhos enquanto ficava de joelhos.
Dava para chegar aqui sem ter que se molhar. Não posso perder você de vista, nem por um segundo. Então não tive outra escolha a não ser segui-la. Mas você pulou tão depressa, agora estamos congelando. Ah, e como a gente ia chegar aqui sem se molhar? Perguntou Bryce, tremendo de frio, batendo os dentes. Nesta revirou os olhos e disse para as sombras: Você já pode sair agora. Bryce ficou de joelhos depressa à procura de uma arma que não estava ali, quando Azriel pousou ao lado delas. As asas dele abertas eram compridas a ponto de quase tocarem os lados da caverna, e a faca preta pendia de seu quadril, o cabo escuro brilhando fracamente à luz da estrela de Bryce, e espreitando por cima do ombro largo, com o cabo combinando com uma sombra, ganhando forma. Ali estava Aster. O que caralho você quer dizer com Bryce não está no inferno? Ron conseguiu dizer com o que sobrava de sua língua. Cada respiração descia pela sua garganta com cacos de vidro. Hunt não respondeu, e Ron pressupôs que ele não tinha resposta. Baxter resmungou. Onde? Era tudo o que o anjo conseguia dizer. Ron se deu conta. Não sei, disse Hunt, a voz rouca de tanto gritar. O falcão puxara uma alavanca que fizera todos caírem. O grito que deram quando seus ferimentos se chocaram contra a pedra fria, os fazendo rir. Enquanto poças fedendo a seus próprios sangue e excrementos espirravam neles. Mas ao menos agora estavam no chão. Ainda acorrentado pelos pulsos e tornozelos, Ron só conseguia ficar deitado ali, tremendo, as lágrimas caindo de seus olhos ao sentir o alívio em seus ombros, nos braços e nos pulmões. O falcão deslizara uma bandeja de comida na direção deles antes de sair, mantendo-a longe o bastante para que tivessem que hastejar no próprio mijo e fezes para chegar naquela antes dos ratos. Maxen estava naquele instante tentando chegar até a bandeja, as pernas pressionando contra as pedras, os cotocos de asas já meio crescidos, tingidos de vermelho. Ele esticou a mão imunda na direção do caldo de água e gemeu profundamente. O sangue pingava de uma ferida em suas costelas. Ron não sabia se conseguia comer, apesar do seu corpo implorar por alimento. Tomava fôlegos cortantes, um após o outro. O oráculo dissera que a linhagem real acabava com ele. Teria ela previsto que ele iria parar ali? E que não sairia vivo? Um frio pior que a umidade do calabouço se apoderou dele. Já fazia algum tempo que havia aceitado a possibilidade desse destino para si próprio. É verdade que não pensava nessa morte, nem em particular, mas um fim prematuro, em algum sentido vago. Mas agora que Bryce era de fato membro da realeza, a profecia também elucidava seu destino. Se ela não tinha chegado ao inferno, talvez não tivesse chegado a lugar algum. E assim, a linhagem real terminaria com a morte de ambos. Não podia dividir suas suspeitas com Atalar. Não poderia trazer à tona o desespero que seria mais terrível para o Umbra Mortis do que qualquer uma das ferramentas de Pollux. Ron teria que guardar aquele segredo. A verdade miserável, deixada para apodrecer em seu coração. O cheiro de pão amanhecido encheu suas narinas, sobrepondo-se ao fedor quando a bandeja deslizou à sua frente, espirrando uma poça de... Ron não queria saber o que era aquele líquido, embora seu nariz oferecesse algumas sugestões desagradáveis. Você precisa comer, disse Hunt, com as mãos trêmulas enquanto levava uma xícara de calda à boca. Quer dizer que não nos querem mortos, disse Baxter, erguendo-se lentamente um pedaço de pão. Ainda não. Atalar tomou um gole devagar, como se não confiasse em seu corpo para não vomitar. Coma, Dana. Foi uma ordem. E Ron se viu estendendo os dedos fracos e trêmulos em direção ao caldo. Foi necessário todo o seu foco, toda a sua força para levá-lo até os lábios. Ele quase não sentia gosto, certo? A língua ainda estava crescendo. Ele deu de ombros e tomou um outro gole. Eu não sei onde Bryce está, disse Hunt, a voz rouca. Ele pegou um pedaço de pão com a mão boa. Os dedos queimados de outra mão estavam torcidos em ângulos diferentes. Alguns estavam sem unhas. Porra, como a vida deles havia chegado àquele ponto. Atalar deu uma última mordida no pão e reencostou-se, em meio às pilhas e poças de dejetos fedorentos. O halo brilhava de um jeito sombrio na testa do anjo. Ron sabia que a postura relaxada de Atalar em nada condizia com seus pensamentos. Sabia que o anjo provavelmente estava uma pilha de preocupação e pavor. Era provável que a culpa estivesse corroendo Atalar, culpa que não deveria carregar. Todos fizeram escolhas que os levaram até ali, mas as palavras eram muito pesadas, muito dolorosas para Ron expressar. Baxian terminou e se deitou também, dormindo no mesmo instante. O martelo e o falcão tinham pegado mais pesado com o cão do inferno. Levavam para o lado pessoal. Baxian fora um deles.
Um irmão de armas, um parceiro na crueldade. Agora, eles os desmontariam pedaço por pedaço. Ron ergueu a xícara de novo, de silicone, que não poderia ser quebrada para ser usada como arma, e espiou a água que havia dentro dela. Observou ondular na sua respiração. Precisamos sair daqui, disse Ron, e nada poderia soar mais ridículo. Era óbvio que precisaram sair dali, por muitas malditas razões. Mas Atalá abriu um olho, sustentou seu olhar. Dor, raiva, determinação, tudo isso brilhava nele, imperturbáveis, apesar do halo e da marca de escravidão em seu pulso. Então fale com sua pessoa. Namorada, o anjo não disse. Ron cerrou os dentes e sentiu uma expressão de dor na boca dolorida. Preferiria morrer ali do que implorar pela ajuda da Cossa. De outro jeito... Estive nesses calabouços por 7 anos, comentou Hunt. Não tem como sair daqui. Ainda mais com Pollux tão empenhado em acabar com a gente. Ron olhou mais uma vez para o lado. Sabia que o anjo não se referia apenas a sair do calabouço. Agora eram propriedade dos Asteri. Baxian despertou do seu sono para murmurar cansado. Eu nunca dei o devido valor a isso, Atalá. Tudo que você passou. Fico surpreso por não ter recebido uma medalha de honra quando saí daqui. As palavras leves em nada combinavam com o vazio no olhar de Hunt. Ron não suportava enxergar aquilo nos olhos do Umbra Mortis. Baxian riu, a voz falhada, entretanto, na brincadeira. Talvez Pollux deu uma medalha dessa vez? Se Ron conseguisse se libertar, Pollux seria o primeiro idiota com quem acabaria. Ele não remoeu o motivo. Não remoeu a raiva que o dominava sempre que via o anjo de asas brancas. Ele tinha sido tão tolo, ingênuo, imprudente e tolo por se envolver com Day, com Lídia, e esquecer o aviso da oráculo. Iludiu-se pensando que deveria significar que ele não teria filhos. Tinha sido tão patético e solitário que precisava imaginar o melhor, embora estivesse nítido de que sempre tiveram uma passagem só de ida para o desastre. A única coisa que faltava fazer era acabar com aquilo. Então Ron disse: Você estava sozinho naquela época, Atalá. Hunt encontrou o olhar de Ron como se dissesse: Ah, é? Ron apenas assentiu. Amigos, irmãos, o que quer que seja, ele protegia Atalá. Algo brilhou nos olhos de Atalá. Gratidão, talvez, ou esperança, o foco de Ron. Limpou as partes nebulosas da dor de seu cérebro. Esta poderia ser uma passagem só de ida para ele, mas não precisava ser para Hunt e Bryce. Ron desviou o olhar antes que Hunt conseguisse captar o medo que enchia seus olhos e coração. Felizmente, Baxian acrescentou: E você também não era um Umbra Mortis naquela época? Você mudou, Atalá. Hunt deu uma risada áspera, cheia de desafio e desprezo, graças aos deuses. E o que você tem em mente, Dana? Fim do capítulo 11. Meus amores, tá ficando uma coisa desesperadora. Bryce naquele lugar, naquela caverna, e a gente tentando ver para onde que essa luz tá guiando elas, né? Ai, me digam aí o que vocês estão achando, me digam alguma coisa. Vocês também estão nessa apreensão igual a mim? Eu vou dar só uma pequena pausa, já eu volto com mais leituras e mais capítulos, tá bom? Então, até já!